Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Acabei de gravar um vídeo aí de resenha pessoal sobre prioridades de conteúdo. Tava editando aqui. É madrugada agora. E eu decidi, não sei se alguns perceberam, até excluir um vídeo anterior meu sobre a explosão no Líbano. É um assunto ainda em pauta nas manchetes dos noticiários, né? Até tira um pouco da pressão política, né, sobre a bagunça aqui no Brasil. Vamos falar sobre coisas externas, né? O Bolsonaro está até usando isso também. Nosso presidente mandou o Michel Temer, cada um com seus parceiros, né, cara? Mandou o Michel Temer, ou está tentando mandar o Michel Temer, se a justiça permitir, né, para ir lá fazer sendo o chefe da delegação do Brasil para ajudar o Líbano. É o Bolsonaro fazendo demagogia. Não está nem aí com as mortes, né, aqui no Brasil sobre coronavírus, 1.200 mortes diárias de coronavírus, né, porque ele tem aquela ideia de gripezinha, né, de tô nem aí, daí, não sou coveiro, sou Messias, mas não faço milagre, vou dar um rolê de jet ski, vou dar um rolê de moto, cloroquina e tal, né, agora é ozônio no ânus, e, pô, é isso. Esse é o presidente Bolsonaro com o brasileiro. Mas nossa, morreu 150 pessoas na tragédia do Líbano. Vou mandar o Temer levar uns arroz lá para melhorar a minha imagem na comunidade internacional, porque fica todo mundo me zoando lá fora, né? E eu excluí o vídeo. Excluí o vídeo, por quê? Porque eu errei, né, um pequeno detalhe no conteúdo de mais de 30 minutos, né, a respeito ali de quando eu falava do esquema mundial, da conspiração mundial dos senhores do mundo, e de como eles fazem para tomar o que eles querem. Não importa se é deles, eles não se importam com isso, com a posse, de quem é o dono. Passa a ser deles, né, quando eles vão lá e colocam a mão. E aí tem um grande esquema para tomar, né, principalmente recursos, ou sei lá, uma posição geográfica estratégica, né, de outra nação. Não importa se é na América Latina, se é na África, se é no Oriente Médio, que é o foco da nossa atenção hoje com a explosão do Líbano, né, mas é isso. Vem um grande esquema já, bem anterior, bem montado, né, de décadas, de séculos eu acho até, que é isso, cara. Eles chegam lá, né, tem alguma coisa que eles querem em uma determinada nação, eles invadem, né, saqueiam tudo lá, ou se colocam naquele lugar, depois quando vão sair fora eles destroem para não deixar provas da sua passagem e pronto. Parece até que eles passaram ali para ajudar. Quando alguém cobra ainda, pô, mas você... a gente foi lá tentar ajudar. Os Estados Unidos tem muito disso, né? Tentei ajudar. O príncipe, o herói da democracia internacional. Onde houver petróleo, né, eu levarei minha democracia. É muito curioso, né, as pessoas interpretando sobre esses assuntos aí. E eu vinha desenrolando essas ideias no vídeo, né, porque ali o Líbano ele faz fronteira com Israel. Israel tem interesse, por exemplo, em desestabilizar o Líbano a todo momento, se puder. Porque se Israel pudesse, ele anexava o Líbano, né, expulsava todo mundo de lá, o povo de lá, e colocava só judeu ali, como eles fazem com a Palestina. Fortaleciam ainda mais aquele seu escudo de proteção, aquela sua zona de exclusão, de ameaças ao redor das suas fronteiras. Então teria interesse em perturbar a estabilidade bagunçada do Líbano, com uma explosão como essa. Peraí, vamos voltar aqui. No vídeo, eu errei porque eu vinha desenrolando o último grande esquema, para tomar os recursos, né, e as posições ali no Oriente Médio, que foi a Primavera Árabe, onde eles derrubaram o que eles queriam, se colocaram onde bem entenderam, só não conseguiram concluir o objetivo na Síria, por interferência russa. Mas funcionou, Primavera Árabe, né, porra. E eu confundi ali, cara, uma coisa que pra mim não é justificável, pra alguns até é. Confundi Líbano e Líbia, né, porque eu falei do Gaddafi, a queda do Gaddafi como uma queda simbólica de um ditador que um dia foi pró-Estados Unidos, era interessante ele no poder, quando ele se voltou contra os Estados Unidos, aí já precisava derrubar o cara. Aí levaram a Primavera Árabe também, né, para a Líbia, e derrubaram o Gaddafi e tal, e acabei, né, falando de Líbia e já parti para o Líbano, e aí ficou subentendido, inclusive para mim mesmo ali na confusão, né, do desenrolar da ideia, que o Gaddafi estaria, né, como chefe do Líbano e ele caiu e tal, por conta da Primavera Árabe. E não, peraí. Né, eu sei, pode desvalidar um conteúdo de 30 minutos um detalhe desse. Então eu excluí o vídeo para corrigir isso.
não era importante falar do Gaddafi, né, e da Líbia. Era importante falar do Líbano ali, e o caos político, mas a ideia é a mesma. A interferência é a mesma, o plano foi o mesmo, né? A conspiração foi a mesma. Os senhores do mundo levaram a democracia através da Primavera Árabe porque era interessante para eles. Em alguns lugares, saquear recursos, né? Que vai além de petróleo, tá? Tem conhecimentos ocultos em, sei lá, em grandes centros religiosos, templos antigos e tal, que é interessante, né, para quem governa o mundo hoje ter acesso, né, a esses conhecimentos contidos nesses sítios arqueológicos, templos antigos sagrados, né? Ou então é só uma posição estratégica ali, militar e geográfica. Aquele local é bom para acessar o oceano, aquele local é bom para atacar tal inimigo, aquele local é bom para colocar umas tropas, aquele local é bom, né, para aumentar, né, minha linha de defesa. Pode ser isso, tudo isso aí. E no Líbano, basicamente é isso, né? Pode ser várias coisas diferentes ali. E a gente tem que analisar o que aconteceu no Líbano com a explosão, de acordo com as consequências de hoje. E aí vão se revelando que, pô, pode ter sido uma conspiração sim. Envolvimento de terceiros na explosão. Pode não ter sido acidente. Mas eu tinha que corrigir o vídeo anterior, tirei a parte do Gaddafi, porque é interessante que eles derrubam os ditadores, né, ou governos, tanto faz quem esteja lá. Né? Então, derrubaram e tiraram o Gaddafi. Né? Na verdade, derrubaram e cortaram a cabeça do Gaddafi, mas derrubaram o governo, né, do Líbano na época da Primavera Árabe, com alguns protestos, porque era a favor do Hezbollah, né, um governo que protege um grupo terrorista que vai de contrário aos interesses de Israel. Então tira esse governo e coloca outro. E basicamente é o que acontece hoje, depois da explosão. Está o tumulto político lá e, bom, vamos trocar o governo. Esse governo é pró-Hezbollah, o Israel não gosta, troca esse governo. Né? Tem uma revolta popular depois da explosão para trocar o governo. Percebe que tem umas consequências que vão revelando outras ideias? Fato é que eu tirei o vídeo anterior e já corrigi, vou publicar para vocês de novo. Né? Tirei só esse detalhezinho do Gaddafi, que não é um detalhezinho, porque tem gente que vai desvalidar todo o conteúdo por causa desse detalhezinho. E aí eu recoloquei o vídeo lá agora, já está publicado de novo. Né? Não, até que eu vou atualizar os assuntos a respeito da explosão, mas o vídeo você não precisa assistir de novo. Tá? Mas a ideia é a mesma. Desse trecho eu só queria falar da conspiração para tomar o poder nesses países aí, como funciona. Né? E voltando a repercutir sobre a tal explosão, galera, como eu disse, vão surgindo detalhes que vão se encaixando numa nova percepção do assunto. É fato que é interessante destacar que 2 anos antes dessa explosão, Israel, lá na convenção, né, entre nações do mundo, já havia alertado, né, em tom de denúncia, né, ou sei lá, de ameaça, que existiam complexos militares secretos, né, bases secretas do Hezbollah dentro do Líbano. Israel sempre faz isso, sempre ataca os governos, né, que supostamente protegem esses grupos anti-Israel. Né, eles entendem que o Hezbollah é uma ameaça aos interesses de Israel. Então tinham essas bases secretas dentro do Líbano, né, ali próxima à região daquele aeroporto. Né? E aí a gente vai para o porto, que também não é tão longe, cerca de 8 quilômetros longe do porto. Então existiam bases ali próximas a um aeroporto e o cara coloca no vídeo. Tá aí, eu estou passando o vídeo para vocês, se vocês quiserem ver. É simples, curto, se liga. Hezbollah is deliberately using the innocent people of Beirut as human shields. They've placed 3 of these missile conversion sites along Beirut's international airport. Here's a picture that's worth 1,000 missiles. Here's Beirut's international airport. Here's the first missile site. On the water's edge, a few blocks away from the runway. Here's the second site. It's underneath a soccer stadium. That's the soccer stadium. 2 blocks away. And here's the third site. E esse aeroporto que ele destaca ali, como sendo o ponto de referência, né, para as tais bases secretas do Hezbollah, que teriam mísseis, bombas ou tropas, não sei. Sempre tem alguma coisa que ameaça Israel nesses locais, ou ameaça os Estados Unidos, é sempre assim.
né? É próximo ao aeroporto, né? Mas se você olhar no mapa, fica a 8 quilômetros do porto, local da explosão atual. Então pode ter uma referência um no outro ali, pode ter uma ligação, uma correlação entre os locais. E não é uma coincidência Israel apontar um local exato como sendo uma base, né? Talvez eles queriam atacar aquele local e precisa justificar. Então fala que é uma base. Os Estados Unidos faz muito isso, né? Ou seja, Israel sabia que existia algum tipo de ameaça no Líbano. Sempre tem uma ameaça no Líbano, sempre tem uma ameaça na Síria, sempre tem uma ameaça no Irã, sempre tem uma ameaça no Iraque, no Afeganistão. Sempre tem uma ameaça. Quando eles explodem alguma coisa, né, já porque tinha uma ameaça naquele local. Uma pessoa, uma base, uma bomba, não sei. Né? Isso justifica qualquer ação deles lá. Né? Mas é interessante observar que Israel faz a lição de casa direitinho, tá? Quando se trata da sua segurança, né, digamos assim, a segurança da pátria deles, né, eles fazem direitinho ali a lição de casa. A lição de casa que eu digo é saber quem ameaça eles. O potencial de ameaça e o que fazer. Por quê? Eles precisam. Israel é inimigo de todo mundo ali na região e praticamente do mundo inteiro. Né? Então, eles precisam se proteger. Então, cara, eles extrapolam as linhas de segurança, espionagem, monitoramento, né, ou aparelhamento bélico, tudo. Porque se não for assim, né, eles já teriam sido exterminados, né, diante de tantos inimigos que odeiam Israel na região. Então, eles precisam fazer isso. Eles não podem falhar. Se eles errarem, é o final deles. Tá? Por isso que eles não podem entrar numa guerra e perder. Então Israel atacar um inimigo, ainda que seja de modo preventivo, né, só por uma suspeita qualquer, eles fazem, cara. Atacam primeiro e perguntam depois, confirmam depois, manipulam a opinião pública depois, para confirmar, ou justificar ou legitimar o ataque. Israel vai fazer isso, sempre que tiver oportunidade ou achar a necessidade de fazer. Então pode sim, Israel está por trás do ataque. Tem vídeos dizendo que tem um drone ou que tem uma bomba chegando no dia da explosão. Fato é que quando a gente vê o vídeo da explosão, né, todo mundo começa a focar sua atenção em gravar os vídeos de onde surge lá toda a atenção da explosão flagrada, né, porque já tinha acontecido alguma coisa no depósito. Ele já estava em chamas, já tinha coluna de fumaça. E depois vem a explosão. Por isso que tem aquela justificativa de que se incendiou o prédio, porque tinham fogos de artifício, e dá uma impressão, né, em algumas imagens que era isso mesmo, e depois atingiu lá o depósito dos produtos químicos, né, e pronto, tem a grande explosão na sequência. Mas já tinha, alguma coisa tinha acontecido no local. Aí você vai pensar, pô, mas Israel, né, pode ter atingido ali. Não, as imagens que tem um suposto míssil ou que tem um drone na região, não dá para você julgar, condenar e falar que é isso, mas também não dá mais para duvidar de nada a respeito disso, né? Eu quis acreditar que poderia ser um acidente dessa vez e me enganei. É porque os fatos e as evidências levam a crer que não. Não foi um acidente. Ou se foi um acidente provocado, portanto não é acidente. Eu só achei que não justificaria um ataque pela questão do local. Não era um local estratégico, né, que poderia ajudar em alguma coisa, numa guerra oculta, né, umas consequências planejadas para Israel. Mas eu vejo que já não é bem assim. Primeiro, o tal do porto que foi destruído pela explosão concentrava a maioria, né, das exportações de alimento do Líbano. 85% dos grãos e da comida do Líbano passava e estava naquele porto. Né, o Líbano que está numa crise eterna justamente por interferências externas. Tá? Então tem uma crise política, tem a crise social, miséria, revolta popular, conflitos de interesses, caos político, né? Então, mas é assim, cara, é assim, aqueles povos vivem nisso, tá? E tinha lá, né, o grande estoque de comida deles dentro do porto. Então, destruindo aquele grande estoque de comida, logicamente, você vai revoltar a população. E a reação da população é diferente lá do Brasil. Lá, né, eles pressionaram tanto a questão política, né, o suposto envolvimento, a culpa de governantes sobre o depósito dos produtos químicos, a negligência deles. 3 ministros pediram renúncia, e tem um primeiro-ministro também agora pediu renúncia. Vão se convocar novas eleições e talvez, inclusive, né, a eleição do próximo governo seja exatamente de acordo com os interesses de quem estava por trás da explosão. Ou seja, pode ter sido algo planejado, com consequências previsíveis. Né, porque é fácil manipular uma eleição. Você viu aqui no Brasil. Então, dá para planejar ali, né, quem vai ganhar a eleição, né, com um pouquinho só de interferência ou manobra nos bastidores.
ali no Líbano você coloca lá o fantoche que você quer, que talvez não vá ser tão legal com o Hezbollah, por exemplo. Entende isso? Tem muita coisa para se analisar ali, cara. Pode ter sido uma operação, né, dos bastidores da guerra oculta de Israel dentro do Líbano. Leva a crer que sim agora. Explodiram ali o depósito de comida do país, provocou um caos social e político. E as consequências a gente nem sabe o que vai acontecer, mas eles que estão planejando sabem o que vai acontecer. Então, pode ter sido sim. Israel já tinha apontado um local próximo ali como de interesse. Justificaria um ataque? Ah, mas o depósito estava em chamas. Alguém atacou o depósito, alguém colocou o depósito em chamas antes. Ah, mas a grande explosão ali e tal, era para destruir tudo? Sabiam que já existia um composto químico ali dentro? Seria um atentado, né, programado, uma operação, né, bem planejada ali de um governo externo? Interesse dos Estados Unidos? Eu acho que mais interesse de Israel na região. Mas sempre tem os Estados Unidos por trás, ou pelo menos sabia, ou pelo menos... Não sei. Eu não sei, explicaria muita coisa, inclusive da reação do governo no primeiro momento. E rapidamente eles já colocaram um culpado, um juiz, o pessoal que administrava o depósito, né, e já tinha lá os produtos químicos, não explodiu porque tinha os produtos químicos, né, e pô, estamos comovidos, uns já deixaram o governo, né, a reação do governo do Líbano foi muito esquisita. Geralmente, a primeira reação é acusar alguém de fora, né, uma conspiração externa. Meteram uma bomba aqui, um míssil, um drone, não sei, e o governo não, foi culpa nossa. Foi um juiz que não tirou lá os produtos químicos do depósito, o primeiro-ministro, ou o ministro não sei da onde, né, política e tal, burocracia. Foi muito passiva a reação do Líbano no primeiro momento. É estranho. Parece que era bem conveniente, porque Israel não fica com culpa, já que foi um acidente, não tem como provar que foi Israel envolvido no processo. Não precisaram justificar o seu envolvimento ali como legítimo ataque naquele local, porque era uma base do Hezbollah. Mas também fica meio que a ideia de que o governo também aceitou como foi ali as consequências. Por quê? Porque quem sabe também eles tinham culpa, porque ele vai ver que tinha mesmo uma base do Hezbollah lá, patrocinada, protegida, blindada pelo governo, e era inconveniente que o mundo soubesse. Então vamos ficar assim, deixa a explosão como acidente, ficam todo mundo teorizando aí, né, nos bastidores sobre conspirações, e Israel está comovido com o que aconteceu no Líbano, o mundo está comovido, né, vamos trocar o governo do Líbano agora e vai ficar todo mundo bem. Sabe o que tinha também no depósito? Né? Tinham insumos, produtos para conter a pandemia. Tá? Então tinha comida e produtos para conter a pandemia. E é interessante, né, porque se você tinha lá uma crise social, né, por questão da miséria, desequilíbrio econômico dentro do Líbano, né, piorou ainda mais numa situação de pandemia. Né? Tudo que eles tinham, né, para combater a pandemia estava ali naquele depósito e explodiu. Então já tinha uma garantia de que teria uma comoção internacional, pelo potencial da explosão, que teria uma convulsão social no local, já vive em miséria e em crise, né, piorou ainda a situação. Então, tem lá a crise política, vamos trocar o governo, né? Tinha uma justificativa, se fosse preciso utilizar, de que poderia ser uma base do Hezbollah, e tem o governo que, porra, deixa isso pra lá. Então eu saio fora, entra outro no meu lugar e fica por isso mesmo. Eu fico pensando, eu errei na minha interpretação, porque eu quis acreditar que pode ter sido dessa primeira vez uma explosão. Inocente, ingênuo da minha parte aqui acreditar que não foi parte de uma guerra oculta, né? Que não tem lá as manobras nos bastidores, uma conspiração, né, muito bem planejada, uma operação. Novamente, o final do meu outro vídeo, cara. Cadê a porra do meteoro para resolver esses problemas aí? Só assim, mano. Só assim. Não tem outro jeito. Vamos explodir ali metade de um país, ou de uma capital, ou de uma cidade, matar algumas pessoas, porque eu quero derrubar aquele governo? Deixa o povo na miséria, sem remédio, sem comida. Para me derrubar aquele governo, aumento ali minha zona de segurança, né? Acabo com os terroristas que me ameaçam, troco um governo local para ser mais favorável a mim, né? E fica por isso mesmo. Pronto, resolvido o problema.